Olá, tudo bem com você? Eu sou o Bento, sou amigo do Raul. Ele me convidou para trazer uma reflexão aqui no canal dele. Queria que você acompanhasse a leitura da parábola dos talentos. A gente vai ler dois versículos hoje, no capítulo 25 de Mateus. Os versículos 14 e 15 dizem assim: Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Essa é uma das parábolas mais famosas, eu acho, de Jesus no capítulo, nesses capítulos finais de Mateus, onde Jesus está fazendo seu sermão profético, seu sermão escatológico, falando sobre o reino de Deus. E logo antes dessa parábola dos talentos, a gente tem a parábola das 10 virgens, que é outra parábola muito famosa, que está localizada nesse mesmo contexto, o contexto onde Jesus está falando sobre o fim dos tempos, sobre a sua futura vinda. E ele destaca na parábola das 10 virgens um aspecto parecido com a parábola dos 10 talentos. Na parábola das 10 virgens, no entanto, existe uma preocupação em Jesus nos alertar sobre a vigilância, sobre um mover interno de cada um de nós. Enquanto na parábola dos 10 talentos, que a gente leu agora, 2 versículos, Jesus está alertando para o serviço, para o trabalho, para esse mover externo que existe em cada um de nós. Então, quando esse versículo 14 fala, também é como um homem, está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como esse homem que ausenta-se do país, vai viajar e entrega os seus bens aos seus servos. A gente nota aqui claramente que esse homem que vai viajar, trata-se de Jesus ascendendo aos céus, trata-se dessa morte, da ressurreição de Jesus e ascensão, e esse retorno, em breve ele vai retornar. Trata-se da sua segunda vinda. Então isso é algo que fica claro aqui nesse texto já de princípio. E era comum naquela época que o Senhor pegasse 2, 3, 4 servos e deixasse os bens com eles para que eles fizessem trocas e conseguissem utilizar aquele dinheiro, aqueles bens para lucrar, para multiplicar aquele valor para que não ficasse parado, para que não ficasse aquele valor lá por anos e anos, dependendo do tempo de viagem do Senhor. E ficava subentendido entre o Senhor e o servo duas coisas. A gente vê que quando esse texto no 14 e no 15 fala, também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens, nomeia o que cada um ganhou, só que ele não explicita que o Senhor diz para o servo, eu quero que você multiplique isso. Era algo que ficava subentendido. Só que não apenas o serviço ficava subentendido, também ficava subentendido a recompensa. Então cada servo teria uma porção, uma quantidade daquele dinheiro. Um talento equivale a mais ou menos 16, 17 anos de serviço naquela época. Então era algo muito precioso. A gente pensa, nossa, um deles ficou só com um talento, coitado. Mas um talento já era praticamente uma fortuna de quase uma vida trabalhando, E é interessante a gente ver isso, porque quando esses servos são chamados pelo Senhor, não há essa indicação de que o Senhor fale, eu quero que vocês multipliquem isso. É algo que fica subentendido entre eles, é algo que naquela cultura já era implícito nessa cultura judaica daquela época. E aí a gente vai para a pergunta, eu acho, principal desses dois primeiros versículos, que é, o que são esses talentos? Porque a gente não tem mais essa medida de moeda, então a gente, essa aplicação que a gente traz para a nossa vida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes as pessoas acham que o talento seria alguma habilidade artística que a gente tem, algum talento no sentido de realmente algo que é visível em que a gente é bom, cantar, pintar, tocar, desenhar, alguma coisa nesse sentido, o que não é de todo errado. Mas eu acho interessante que aqui a gente tem que entender que o talento está ligado à parábola das 10 virgens. Então, se lá Jesus queria que a gente olhasse para a nossa vida num sentido de vigilância, aqui ele quer que a gente olhe para a nossa vida no sentido de serviço, de trabalho. Então, os talentos aqui a gente pode definir, a gente pode trazer uma definição de talento sobre tudo aquilo que Deus nos dá, pelo qual nós podemos glorificar a Ele. Então entram os talentos, as habilidades, tudo que a gente tem e que vem dele, tudo que a gente tem vem dele, mas eu gosto muito da interpretação de que esses talentos são a nossa própria vida e é aquilo que a gente faz com a nossa vida. É interessante porque naquela época esse talento representava uma quantidade em dinheiro, geralmente medido em ouro ou prata, mas que era possível que a gente mensurasse na idade
né, do tempo de serviço. Então eram 16 anos de serviço, um talento, 32 anos de serviço, dois talentos e 80 anos de serviço para os 5 talentos que um deles recebeu. E o mais legal que a gente vê aqui é que essa distribuição ocorre de acordo com a capacidade de cada um, como está aí no versículo 15. Então, isso faz com que a gente pare para pensar um pouco sobre aquilo que Deus nos dá, né? Eu acho que isso é o mais importante aqui. O que Deus tem nos dado, além da nossa vida, claro, com o qual nós podemos glorificar Ele, mas ainda lembrar de que aquilo que Deus nos dá é exatamente aquilo que nós precisamos para glorificar Ele e para servi-lo, né? Como Ele quer. A gente vê que a gente pode trabalhar alguns aspectos, né, como a desigualdade, a inveja e o contentamento, aqui nesse versículo, né? Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade, né? E eu gosto muito de uma frase que diz que Deus não tenta colocar um lago dentro de um balde, né? Ele não tenta fazer com que a gente tenha fardos maiores do que a gente consiga suportar. Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós conseguimos suportar para glorificar Ele em todas as coisas. Então acho que essa é a reflexão que eu quero trazer nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, de que a gente deve parar para refletir sobre aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que Deus nos dá, e de que aquilo que Deus nos dá é exatamente aquilo que nós precisamos para glorificar a Ele.